Olá, 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 Dromos Talk com você. E mais um programa, uma edição especialíssima, preparada com muito carinho, como você sabe, você que nos acompanha. Você pode chamar todo mundo, família, você que é aluno, você que é ex-aluno, você que é pai, você que é mãe, você que é da nossa comunidade, que é nosso amigo, nossa amiga. Esse programa é feito para você. Então, vamos juntos neste episódio. E para começar, eu tenho aqui hoje comigo uma companheira de bancada, é uma pessoa que eu tenho certeza que você conhece, aqui do nosso Colégio Dromos, e também acompanha nas nossas produções, nas nossas redes. Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou apresentar então a minha companheira de bancada com muita alegria, a professora Karina. Seja bem-vinda, muito obrigado. Olá, obrigada, gostei da recepção. Estou muito feliz de estar participando nesse momento aqui. E eu acho que hoje vai ser muito, muito interessante, porque é uma pessoa que eu também admiro muito, é uma professora super proativa e que é muito dedicada, comprometida com o que faz. Oh, que maravilha, eu estava esperando por esse dia. Era uma pessoa que a gente já tinha aqui na nossa listinha especial de falar assim, não podemos deixar de gravar com ela. Seja bem-vinda, professora Pamela, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Essa recepção é o que mais vale, né? Com certeza. Né? É muito bom saber que a gente faz a diferença, né? Eu acho que a gente, quando você pensa em educação, quando você pensa em estar dentro de um colégio, fazer a diferença é muito bom. E essa recepção é o que aquece o coração da gente, né? A gente ser visto, a gente ser lembrado, isso é muito bom. Não, muito Obrigada legal mesmo pelo convite. Não, a gente quem agradece, Pamela, né, a tua disponibilidade, todo carinho, a gente vai falar, né, assim, procurar destacar, é claro que o programa tem um tempo limitado, não vai ser aqui que a gente vai conseguir dizer todo o carinho, toda a dedicação, né, e que você tem aqui a escola, mas pelo menos algumas coisas a gente vai conseguir trazer. Ai, que né? bom. E eu vou começar, né, perguntando assim, na verdade, como você veio ao Dromos, né, que o Dromos Talk, né, o nosso programa do Dromos, é claro que essa é uma pergunta inevitável, né, como que você veio aqui, chegou para ser professora aqui no nosso querido Colégio Dromos? Então, a minha história com o Colégio Dromos é uma história muito interessante, para quem acredita, né, em coincidência. Eu acredito muito nos planos de Deus e entendo que Ele sabe de todas as coisas. Muitos sabem, né, eu não sou daqui de Brasília, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Belo Horizonte. E antes da pandemia, em 2020, eu tomei a decisão de mudar de vida, mudar de áreas. Eu falei, eu preciso mudar. E eu sempre gostei muito de Brasília, né? Eu tenho família aqui, eu vinha sempre, a minha adolescência eu vim muito a Brasília. Olha. E eu gostava muito daqui. Aí eu, no aniversário do meu filho, de forma assim, bem tranquila, informal, eu falei com meu irmão, falei, vamos para Brasília? Vamos mudar para Brasília? Você tinha familiares aqui? Tinha familiares aqui. Tá. E na época eu estava morando com os meus pais, eu, meu irmão e meu filho. E eu falei, vamos embora para Brasília? A gente procura uma escola lá para dar aula. E você vem, trabalha comigo como, né, eu te cedo o meu carro, você trabalha como motorista de aplicativo por hora até que você consiga algo. Ele falou, vamos. Comprou a ideia e falou, vamos. E mudanças, né, inesperadas. E eu estava decidida. E aí eu falei, olha, eu vou... no final de fevereiro eu falei, olha, eu vou até Brasília. Se eu conseguir um apartamento em Brasília, eu vou embora. Uau. Beleza, vim. E como Deus já tinha planos, eu consegui o apartamento. Já voltei para Minas Gerais com tudo esquematizado. E fui para as escolas onde eu lecionava. Falar com os meus, né, com os diretores. Falar, olha, vou me despedir, né, agradecer. E muitos deles, né, ficaram tristes. Graças a Deus, sou ainda bem querida. Graças a Deus. Com certeza. E por fazer mesmo o meu trabalho, por amar o que eu faço, fazer com muito amor. Então eu fui, me despedi deles, né? Eles vieram, né, falaram, olha, é com pesar, a gente vai te liberar, mas a gente sabe que você vai brilhar onde você for. Legal. Ok. Em um desses chefes, né, ex-chefes que eu fui, ele falou, olha, você tem certeza que você vai? Eu falei, olha, eu tenho. E ele falou, olha, quando você chegar a Brasília, você vai procurar fulano de tal, da escola tal, e dizer que fui eu quem te indiquei. Eu conheço muito essa pessoa e ela, se tiver uma oportunidade, ela vai te dar. Eu falei, ok. Passou-se meses e entrou a pandemia. Uau. Eu vim para Brasília na pandemia. Na pandemia. Quando eu saí das escolas, 2 dias depois, as escolas fecharam.
Imagina o desespero. Uau. A minha decisão era de mudar de vida. Eu não esperava uma mudança tão grande, confesso. Né? E veio a pandemia. E Brasília foi um dos primeiros lugares assim a fechar, né? Brasília foi o primeiro lugar a fechar. Tava, né, na iminência de voltar, não voltar. Tava fechado. Cheguei aqui, tudo fechado. Lockdown e acabou. Ok, né? Eu pacientemente, eu fui trabalhando a paciência e fui procurando algumas escolas para ver se eu conseguia lecionar à distância, né? No online, porque eu já tinha fechado os contratos com as outras escolas. Sim. Então vim e pacientemente eu falei que foi um teste, né? A pandemia foi um teste para muitos, para mim foi um teste muito maior. Imagina. Então eu trabalhei a paciência, a ansiedade e vim. E num determinado momento, quando as escolas deram um indício de que iam voltar, eu estava procurando, mandando currículo e tal, e meu irmão trabalhando como motorista de aplicativo. Em determinado dia ele foi buscar uma passageira e trouxe a passageira, e conversando com a passageira informalmente, meu irmão, porque mineiro gosta muito de conversar, então conversa boa, gosta de conversar. Ele conversando, tocou na nossa história, e essa pessoa, essa passageira, ela falou, olha, manda a sua irmã me entregar o currículo dela, eu vou levar. Você, inclusive, está me levando para o colégio agora. Uau! E era a nossa querida tia Sueli. Olha só! E a tia Sueli pegou... Você já sabia? Eu não sabia, estou impressionadíssimo assim. Pegou o meu contato, mandei o currículo, ela entregou para a Karina. Aí a Karina me ligou uma vez, aí fez que ia voltar, não voltou. Fez que ia voltar, não voltou. Aí deu setembro, decidimos voltar, todos voltaram. A Karina me convidou e eu vim fazer a entrevista. Aí a Karina fala do ser proativa. Eu vim, conversei com a Karina. Aí no mesmo dia a Karina, não, tudo bem, vamos, tal. Aí no mesmo dia que eu conversei com a Karina, eu já fui ajudar o pessoal da escola a construir aqueles itens para separar as mesas, né? Isso. Eu fui ajudar, mão na massa, peguei, fui fazer. Esses itens para separar a mesa, deixa eu ver se são aqueles que as crianças tinham. Isso, as no crianças retorno, do infantil. Ainda tinha uma barreirinha. Isso, tinham que ter aquela barreira plástica, né? Que construíram, né? Para o cuidado mesmo, né? Pós-pandemia. Com cano PVC ali, isso, né? Essa mesmo. Aí eu sentei, fiz e ajudei. E aí, quando eu voltei para casa, eu falei, olha, agora pronto, já consegui uma escola, falta só mais uma. Porque eu precisava de 2, morando sozinha em Brasília com meu irmão, eu falei, 2 escolas seria o essencial. E aí eu liguei para esse ex-chefe, falei, lembrei, falei, até o Winder, né, muito amigo da professora. Sim, poxa, e aí quando eu liguei para ele, falei, Winder, onde é mesmo a escola? Qual a escola que você pediu para que eu procurasse, para que eu, né, entregasse meu currículo? Ele falou, Morena, você precisa procurar a professora Amábile do Colégio Drums. E eu já estava contratada no Colégio Drums. Olha, que incrível isso! E assim, de várias escolas em Brasília. Sim. Eu estava no colégio certo, no local certo. Que legal! E pela indicação. E quando a professora recebeu o e-mail do Winder, contando, né, sobre essa questão, sobre o meu profissionalismo, contando sobre quem era a professora que ele havia indicado, a professora foi até a minha sala, gentilmente, me conhecer, falou, o Winder me mandou um e-mail muito bacana, falando sobre a sua história. E aí eu estava, por indicação da Sueli, eu vim para cá e o Winder reforçou essa indicação e aqui eu estou. Desde setembro de 2020, eu estou aqui fazendo a minha história no Colégio Drums. Que legal, adorei. E no dia que ela chegou, que nós fizemos a entrevista, eu achei interessante porque o que me chamou muito a atenção, lógico, também da competência, né, do conhecimento, da bagagem, mas a proatividade. Ela se ofereceu em ajudar. Sim. Então, assim, isso me chamou a atenção. Sim. E ela foi lá ajudando a colocar as coisas à mesa e, puxa, pega o plástico, não, assim não vai ficar legal. Inclusive, ela demonstrou, né? Você vê que agora, festa junina, projetos da escola, eu já, Pamela, vem cá me dar uma ideia, vem cá contribuir, participar, porque... Não, eu tava me coçando, obviamente, que eu ia falar isso em algum momento, né? Porque a gente teve a festa junina, a professora Pamela, né, faz uma decoração maravilhosa aqui. Claro, os outros professores também, né, contribuem ao trabalho em equipe, mas a professora Pamela tem feito um trabalho maravilhoso, nosso grande mural, né, e tanto também, né, nas outras edições também, como desse ano,
ano, né, que a gente teve recentemente. Eu não podia deixar de falar, né, porque Que acabou bom, de que acontecer bom. aí também. Eu falo pra Karina, Karina, esse ano eu vou deixar outras pessoas. Aí a Karina, Pamela, me ajuda, por favor. Eu falei, tá bom, vamos lá. E tem a nossa equipe, né, de professores também que nos ajudam muito. Sim, a gente tem as ideias e a gente tem uma equipe, né? A gente fala, e os meus pais mesmo costumam falar. O Dromos não tem como ver o Dromos a não ser como uma família. Olha que legal. E a gente se sente, os meus pais se sentem. E no decorrer do tempo, quando eu falo dos meus pais, eu falo de algo muito presente, porque depois de 1 ano e meio que estávamos aqui em Brasília, eu, meu irmão e meu filho, nós trouxemos os nossos pais para morar conosco aqui. Hoje moram aqui. Depois de 8 meses, trouxemos minha irmã com a família também. Então, a minha família ama Brasília, estamos todos em Brasília agora. Então, assim, eles falam muito dessa questão. E quando eu penso em Colégio Dromos, eu penso em família, em pertencimento, em estar aqui e ter prazer de estar. Então, assim, é algo que a gente vem trabalhar com alegria, com tranquilidade, porque a gente sabe que a gente está em casa, vamos dizer assim, né? A gente se sente em casa. E quando você tem essa liberdade, essa tranquilidade de trabalhar, o seu trabalho flui muito melhor. Sim. É isso que a gente sente, essa tranquilidade de ter uma equipe coesa, uma equipe que tá junto, né? Esse slogan, vamos juntos, é Dromos, é a cara do Dromos, né? Vamos juntos, estamos juntos. É algo que a gente procura sempre estar, né? Então, isso é muito bacana. E quando a gente monta a equipe de trabalho, né? Tem as ideias lá do mural, da festa, das questões, a gente tem essa equipe por trás que ajuda muito e é muito bom. Isso é o que faz funcionar, né? Eu falo, equipe é show. Equipe é show. É top. Não, e essa frase, assim, falando em slogan, eu já peguei um aqui, eu sei que a moçada nossa aqui que está aqui na produção, né? Um grande abraço, inclusive, aqui, Vini e Lívia com a gente, sempre, né, nos ajudando aqui na preparação, na produção do nosso programa, do nosso Dromos Talk. Eu sei que eles já pegaram aí, né? Que não tem como não ver o Dromos a não ser como uma família. Adorei essa frase do seu pai. Pode dar mande o meu abraço a ele, por favor. Dizer que eu adorei também essa frase dele. Ele vai adorar. Pode deixar. E ele fala, eles têm prazer em vir às festas, eles fazem questão de vir, porque ele cita muito isso. Ele fala, Dromos é uma família. E ele fala para os meus tios, ele fala para as pessoas que vão à nossa casa, falando, não, nós vamos à festa, por exemplo, vamos à festa junina do João. Ano passado, meus tios, irmãos dele, estavam em Brasília. E ele fez questão, falei, não, vamos todos. E vieram todos para a festa. Ele falou, vocês vão ver como é um colégio família. E ele tem essa ideia, os meus pais têm essa ideia. E a gente, assim, tem muito prazer. Eles têm prazer em estar aqui. Que legal. Né? Então é muito bom. Que legal, Pamela. E eu, assim, agora eu quero ainda voltar um pouco para te perguntar o seguinte. Bom, veio a professora Pamela, né? A super professora Pamela, devo dizer, aqui, né? E o colégio foi presenteado, né, com a tua vinda. Mas como nasceu, começou, né, a tua história, essa vocação tua na educação, então, na docência? Eu antigamente, né, quando eu fui estudar o 2º grau, né, fazer o ensino médio, antigamente tinha lá o magistério, era algo, né, minha mãe fez o magistério, e ela falava, você vai fazer, né? Na época eu não tinha essa ideia, até porque quando houve uma mudança, pelo menos em Minas Gerais, houve uma mudança e passou-se a não oferecer mais o magistério no 2º grau. Era só científico naquela época. Então, era o estudo científico, ok. Fiz lá o científico. Só que, mesmo estudando no 2º grau, né, eu já estudava à noite na época, porque eu trabalhava pela manhã, eu tinha um vizinho, né, eram vizinhos de muitos anos, nós fomos criados em um prédio, né, em que todas as famílias eram muito amigas. E o meu vizinho de baixo, a minha vizinha de baixo, tinham 2 filhos. E um deles, o Matheus, que inclusive hoje é formado, casado, e aí você volta, né, a ideia. E ele tinha certas dificuldades que foram vencidas com o tempo. E a mãe dele, a tia Elvira, falou, Pamela, dá aula para ele de reforço. E começou assim, com a aula de reforço. Depois uma amiga me ofereceu, falou, olha, uma professora vai tirar alguns dias de licença, você pode ficar na sala de aula para mim, né, numa escola pequena, escola de bairro, bem pequenininha lá em Minas, lá em Contagem. Eu falei, posso. E nessa época minha mãe já era professora. E ela falou, o bichinho da educação vai te picar, e quando ele te picar, não tem mais como, já era. E foi dito e feito. Uau. Uma hora, porque eu sempre ajudei a minha mãe nos projetos, sempre, né, tive essa proatividade, eu sempre gostei de fazer. E em dado momento eu falei, não, é isso que eu quero. Então eu trabalhava em escritório, era
auxiliar de escritório, e aí em determinado momento eu falei, não, eu quero ser. E aí, depois, né, eu fui estudar, fui me especializar e fiz a pedagogia, inclusive fiz a faculdade com a minha mãe. Nós formamos na mesma sala, fomos colegas de turma. Que história bacana. Então, assim, a minha história na educação ela é permeada de vários momentos afetivos. Sim. E a minha mãe, ela formou comigo. Nós éramos o auge da formatura. Porque mãe e filha, estudando juntas, formando juntas em pedagogia. E temos essa história. E ela falou, olha, a partir do momento que você entrar, não vai sair. Então, estou aqui desde 2007, né, propriamente dito, na escola, eu estou desde 2007, né, na educação. E aí a minha história vem só sendo, né, construída, né, vai sendo tecido, né, com aquele carinho, com aquele amor. Sim. Então, assim, tive muitos alunos, ainda tenho muitos alunos na rede social que falam, que saudade, e alunos, assim, que já estão casados, alunos, às vezes, que estão na faculdade, aí você fala assim, meu Deus, o tempo está passando, né? Mas, assim, é muito bom. E aí, eu comecei, e a partir do momento que eu entrei, eu não saí mais. E, Pamela, você já começou com o que a gente chama hoje de fundamental, anos iniciais, mas até pouco tempo atrás a gente chamava de fundamental 1, né? Já era essa faixa etária? Já era a cidade de sua atuação? Não, acredite se quiser, eu era professora do infantil. Olha aí! A minha primeira turma na escola em que eu lecionava era segundo período. A nomenclatura em Minas Gerais é diferente de Brasília. Eu comecei com uma turma de segundo período, depois fui para o de primeiro período, repeti novamente primeiro período, fui para uma turma de maternal, e do maternal eu fui automaticamente para o fundamental. Quando me descobriram no fundamental, de lá eu não saí mais. Em 2009, meados de 2009, 2010, eu fui para o fundamental. Do fundamental eu não saí mais. Que legal. Aí estou no fundamental, né, nos anos iniciais, naquela época fundamental 1. Comecei no 5º ano, aí depois do 5º ano fui 4º, 5º. Em Minas Gerais a minha maior experiência sempre foi no 4º e 5º ano, 3º ano. E quando eu vim para o Dromos, eu tive o desafio do 2º ano, isso né? E aprendizado, foram muitos aprendizados, né? Foram muitas vivências. Em setembro agora desse ano, eu faço 5 anos de Dromos. Então, assim, né? Passou muito rápido. Muito rápido. E, assim, a educação é algo que, como a mamãe falou, a partir do momento que você está dentro e quando você se descobre, eu me descobri professora. Eu era auxiliar de escritório, eu gostava de fazer o que eu fazia, mas quando eu entrei em sala de aula, eu já tinha experiência com ia até lecionava dava aula de reforço para as filhas do meu chefe quando eu era auxiliar de escritório. Hoje elas estão formadas, uma é dentista, a outra é administradora de empresa, e elas ainda têm um carinho muito grande por mim, né? A família que me acolheu tem um carinho muito grande, e assim, foi sendo construído. E aí depois que eu entrei, não saí mais. Estou na educação, né? Sensacional, sensacional. E nesse segmento que é tão especial, né? Eu sou suspeito, né? Evidentemente aqui na escola a gente tem educação infantil, tem ensino médio. Sim. E também, sem, né, nenhuma demagogia, mas a gente tem um carinho especial, todas as turmas, os alunos, né? Nosso coração, com certeza, com uma dádiva de Deus aí, consegue abrir comportar todo mundo, ter carinho por todo mundo, né? Mas falando especialmente desse segmento, o que eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar, né, com as crianças nessa faixa etária, que hoje é o 1º ao 5º ano, né? Sim. Então, porque entre várias coisas, né, eu atribuo assim ao entusiasmo que as crianças têm, a alegria que elas têm por cada coisa que a gente propõe, né? Então, cada faixa etária tem, né, a sua característica especial. Evidentemente as crianças da educação infantil são encantadoras, mas nos anos iniciais elas já têm um certo nível de autonomia e de compreensão, né? Então, quando você propõe algo, a alegria com que elas abraçam, com que elas acolhem aquilo que você está propondo, e a gente, como somos educadores, a gente sente, né, isso, e essa vibração, essa energia passa pra gente. Com certeza. Né? Eu não sei se você também pensa assim, com Pamela. certeza. Eu falo que, assim, esse ano em específico, eu falo que é um ano diferente, né? Um ano atípico, porque é um ano que eu peguei a turma que eu estou lecionando hoje. Eles foram meus alunos do 2º ano. Era uma coisa que eu não tinha eu ia te perguntar. Você não está revendo os alunos aí que foram os seus do 2º, agora no 5º? Com certeza. Muitos alunos, muitas famílias queridas, né? Então, assim,
Foi um ano de muito desafio, Tá. né? Quando eles estavam no 2º ano, uma turma desafiadora, com casos desafiadores, mas com muito amor. Uhum. Era uma turma que era muito amável, sempre foi muito amável, Sim, né? sim. E quando eu recebi, né, a notícia de que eu estaria novamente com eles, e quando a recepção dos pais, quando me viram, foi algo que, assim, se eu já amava, você passa a amar mais Olha, ainda, que legal. porque você sabe, e eles têm esse entusiasmo, eles são assim, eles compram as ideias, Isso, né? Eles isso. compram, e é com aquela alegria, eu falando com uma das mães, eles compram ideias tão simples, por exemplo, para a abertura do projeto literário, nós fizemos uma salada de fruta para um piquenique literário. Que legal. Você precisa ver a alegria deles em uma simples salada de fruta. Sim. Uhum. Alunos que não comiam fruta passaram a comer fruta. Então, assim, a influência que nós temos, a influência que a escola, que a educação, né, ela gera nas crianças. E tudo para eles é muito bacana. E a participação da família. A participação também, das né? famílias é algo Eles assim se envolvem, surreal. né? Eles se envolvem, é diferente. Uhum. Você vê que eles compram as ideias, né? Você vê que eles têm prazer em estar. E né? a importância sabe, eu tenho na minha própria trajetória, assim, né? Eu me vejo como aluno em todo o caminho, obviamente, que a gente trilhou, né? De escola, de faculdade, mas é interessante quando eu penso na minha vida, assim, numa fase muito importante, crucial. Foi a parte obviamente na minha época também tinha uma nomenclatura diferente, mas essa parte que antes até a gente chamava de série também, né? Primeira série, segunda série, hoje a gente chama de ano. Né? Que até para diferenciar da série que foi para o ensino médio. Sim. Mas essa fase do 1º ao 5º ano eu atribuo, sabe? E as minhas professoras, né, que me deram essa base de matemática, de português, de ciências sociais. Então, como isso, sabe, é sedimentado, Sim. né? E a gente vai levar para o resto da vida. E é interessante quando você fala de base, porque de fato esses anos que são bases, são aqueles que fundamentam os anos que vão vir logo após. Então a gente precisa construir uma base sólida. E quando eles participam, quando eles se envolvem, é muito mais fácil, é muito mais prazeroso. E é o que eu tento trazer para eles. Né? Muitos falam assim, ai tia, não gosto de matemática. Eu falei, peraí. Não fala isso comigo. Matemática é linda. Vamos lá, preste atenção. Isso. Como é que a gente vai trazer? Olha só, como que você pode resolver? E aí quando você vê eles olhando fixamente para você e assim, agora eu entendi. Desse jeito aí tá mais fácil. Ou quando um fala assim, tia Pamela, sua aula passa tão rápido. Mas a aula boa passa rápido. Aí seu coração fala assim, eu estou no lugar certo, né? Eu estou fazendo o que eu amo fazer. E aí isso passa para eles também. Eles sentem esse carinho, as crianças sentem. Né? E eu falo assim com eles, olha, nada combinado é caro. Então, se a gente combinar, dá tudo certo. Tia, mas eu não gosto. Olha, peraí, por que você não gosta? Tem um porquê disso? Porque é muito difícil. Eu falei, não, difícil não é. Você quer ver que você vai entender? E quando eles entendem, eles despertam neles esse gostar. E quando você vê um aluno que fala assim, antes eu não gostava, agora eu gosto. Você fala assim, eu entendi, cumpri a missão. Perfeitamente. Então, assim, é muito bom ver isso. Né? Nessa fase aí do 1º ao 5º ano é onde a gente mais vê esse prazer em aprender. Né? Eles têm esse prazer, porque é tudo muito novo. E aquilo que é novo traz assim um certo receio. Mas quando eles descobrem que não tem tanta dificuldade assim, eles ficam mais tranquilos e as coisas fluem muito bem. E você tocou num ponto que aí eu devo... uma palavra que aí agora sim, né? Aproveito o Drums Talk, inclusive, para fazer uma série de revelações aqui, né? Mas tem uma palavra que... interessante, assim, eu tomo que eu aprendi da professora Karina, sabe? E aproveitando que a Karina está aqui, né, cara? Porque que é a afetividade, né? Evidentemente, claro, conheci a palavra afetividade, mas a Karina sempre deu uma ênfase tão bacana de conectar a importância da afetividade e esse caminho que você está bem, né, colocando aqui de conquistar o coração da criança para depois você poder ensinar. E como nessa faixa isso, eu acredito que em tudo, sempre, na educação isso é importante. Né? E não deveria ser perdido em nenhuma das etapas da educação, para mim, nem no ensino superior, tá? Mas como ela é importante, essencial nessa faixa etária, né? A afetividade e aí, evidentemente, da professora,
de ganhar o coração da criança para poder, né, bem ensiná-la. Fica mais fácil, Aham. porque eles se sentem mais tranquilos, eles se sentem mais à Seguros, vontade, né? eles se sentem seguros. Espera aí, ela tá me enxergando. Aham. Não é só ensinar, é mostrar que não, peraí, você tem a sua importância, né? Eu falo que esse ano eu tenho tido experiências muito interessantes, principalmente na aula de valores. Olha aí que legal. Por quê? Porque os alunos, eles estão se sobressaindo na questão dos hábitos, eles entendem, eles colocam em prática, e às vezes até uns vêm bravo, tia, mas fulano nessa história, ele não praticou o hábito tal. É mesmo, é. Tia, Que joia. ele não pensou no pense ganha-ganha, tia. Olha. Não foi legal. Então, assim, eles trazem isso e eles internalizam aquilo pela forma de passar. E eu falo até trazendo um pouquinho da nossa reunião pedagógica do início do ano, quando nós fomos comunicados que estaremos assumindo as aulas de valores, você foi nos falando de como você vai pensar nos 7 hábitos, e a gente foi portão, recepção, cantina, e cada hábito era um deles. E aí, rotatória, e aí eu fui piano, então, então assim, mesa de ping-pong, cada um tinha um hábito. E eu mostrei para eles da mesma forma, e se legal. Você for olhar, eles sabem todos os hábitos. E a gente entrou num hábito novo que é o 8. E aí eles falaram, tia, mas o 8? Eu falei, o 8 é um bônus. É um bônus, e sabe por que é um bônus? Porque e eu expliquei. Hoje eles estavam na aula de valores fazendo cartaz, e aí você pensa assim, eles estavam totalmente concentrados e conectados porque eles sabiam. Eles se apropriaram do conhecimento e colocaram em prática. Isso é o importante, E aí eu fiquei observando eles, né, coruja que sou, claro. Fiquei observando eles e eles, assim, compenetrados no trabalho, fazendo. Tia, mas eu posso desenhar esse hábito dessa e dessa forma? Porque é assim que acontece. E você vê, não, eles se apropriaram do conhecimento. Que bacana. Eu fico então, bem feliz, muito bacana. Fico bem feliz. Também, hoje você sabe, né, eu estou em sala de aula, eu sou no ensino médio, a disciplina chama Projeto de Vida, mas ela é uma continuação, né, do Valores e Ética, e utilizando também o material do Líder em Mim. Sim. Então eu fico bem feliz sabendo que os alunos já vão vir com toda essa preparação, essa base aí. Com certeza. Mais do que uma base, né, toda essa aplicação, que legal. Sim, que eles legal. Gostam muito, é algo que assim, quando você mostra o porquê, né, você mostra a importância, eles entendem, eles falam assim, eu quero assim. Né, agora eu entendi o porquê disso, né, você vê o envolvimento deles na aula de história, na aula de geografia, né, eu até brinquei com a Karina, esse bimestre a geografia estava difícil para os meninos, eles tiraram de letra, olha aí. Foram bem, né, lógico que a gente vem mostrando, olha, vamos lá, na aula anterior, o que a gente falou, e vem sempre mostrando para eles, relembrando, trazendo, ressignificando aquele conteúdo para o contexto que eles vivem. Isso é muito mais fácil, eles têm mais facilidade quando você faz dessa forma. E estão indo de vento em polpa. Que legal, né? que legal. E também o 5º ano, né, Pamela, ele é uma preparação, assim, né? Vamos reforçar isso, né? Acho que está bem consolidado aqui já. Mas ele vai representar uma transição também, claro, né? Porque agora eles vão começar nos anos finais, aqui na escola tem uma mudança de turno, né? Passa a estudar de manhã, tem todo um significado nisso também, eles vão sair, por mais que aqui a escola tenha também outros professores muito importantes para nós aqui, nos diferenciais que a escola tem, mas vamos dizer, nas disciplinas clássicas, né? Na matemática, no português, na geografia, na história, eles vão transitar entre ter uma professora que é a titular, a regente, que ministra tudo isso, para ir agora para um grupo de professores grande, né? Então tem esse desafio também. Essa semana eu até estava conversando com eles, a gente está numa virada de semestre, e eu falei com eles, olha, nós precisamos trabalhar a maturidade. As questões a gente precisa entender que vai ser diferente no próximo ano. Legal. Vocês estão melhoraram muito em muitos quesitos, mas em alguns pontos a gente ainda pode melhorar mais. E trazendo para eles, olha, no próximo ano, claro que de forma muito tranquila, né, sem que eles tenham assim, receio, meu Deus, não, no próximo ano vai ser muito tranquilo, porque vocês são bons. Show. Então, vocês precisam continuar e melhorar nisso. E pontuando, conversando. Eu tenho muito essa questão, eu converso muito com eles, procuro ouvi-los e para que eu também me faça ouvida, né? Eu falo, olha, o mesmo respeito que eu transmito a vocês devem, né, ter comigo também. E eles levam isso para a vida, né? Eles veem isso, eles entendem isso. Eu falei, olha, o que eu estou ensinando aqui
você vai ver lá num concurso que você vai fazer lá na frente. Sabe a caligrafia que eu falei que não tá legal? Quando você for lá na frente fazer um concurso, precisar fazer lá um texto, você vai ver que aquilo ali vai ser descontado se não fizer melhor. Aí você vai falar assim, bendita a tia Pamela que me lembrou que eu devia fazer, né, melhor. Então, assim, são esses pequenos conhecimentos, pequenas construções que nós vamos fazendo para que eles transitem, né, entre um segmento e outro de uma forma mais tranquila. E é uma turma boa, né? Sim. Que a gente vem trabalhando também em questão dos projetos para fazer essa transição, né, para os anos finais. Além dessa mudança dos professores, a gente tem um projeto da Ciranda Literária, do Bom Leitor. Claro. E é uma turma que gosta muito de participar. Eles são participativos. Além desse projeto, também tem o evento que eles esperam, né? Eles se sentem os mais velhos do fundamental. Com certeza. Então, assim, tem o projeto A Viagem, que eles ficam super ansiosos para que aconteça, né? Então, a gente percebe essa mudança também agora, como você falou, nessa mudança de semestre, né? É uma virada que vai exigindo mais do aluno. Da organização, da rotina, do dia a dia. E tudo isso a gente já vem conversando com eles, preparando mesmo, né? Para que eles entendam. Então, essa preparação aqui, a gente entende, né? As preparações, elas vêm do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano e assim por diante. Que legal, que bacana, que bacana. Pamela, nós conversamos sobre o passado, que eu sei que também não sai de nós, né? Claro. Evidentemente, mas um tempo, né, que passou. Conversamos sobre o presente, né? Essa turma especialíssima que nós temos no quinto ano este ano. E que também teremos nos outros anos também, eu sei, né? Por exemplo, no ano que vem um quarto ano também, que é bem legal, né? Muito bacana. E devem estar ansiosos aí por chegar também com a professora Pamela. Mas, e o futuro, professora Pamela? Se a gente puder falar um pouquinho de sonhos, o que você... Se puder compartilhar, nos dar essa graça, né, essa alegria, nos presentear também com o que você tem no seu coração. Quando a gente fala, né, de futuro é difícil, né? E hoje eu estava até falando com eles. Hoje a gente fez um projeto também de trabalhar metas a curto, médio e longo prazo. Eu costumo pensar assim, olha, eu vou vivendo, mas lá para frente, o que eu preciso? Olha, quero me especializar em mais algumas coisas, quero continuar fazendo, porque quando você faz com amor, você faz com prazer. Verdade. É fácil, não é? Não tem como ser, né? Ai, que lindo, vou florear a história. Nossa, é muito tranquilo, é muito fácil. Não é. Mas se você faz com carinho, com amor, você faz com tranquilidade. Futuramente, eu pretendo, né? Estou ali educando meu filho, né? Para que ele cresça. Todo sonho de mãe, né? É ver que o filho... conseguir que o filho siga os passos, né? Acredito que não como professor, que ele fala assim, mamãe, não vou ser professor, não. Mas ele gosta muito da escola, ele gosta muito de aprender e de fazer, né? Claro que no âmbito do que ele gosta, dentro daquilo que ele gosta, que é a robótica, que ele é apaixonado. Então, assim, criar bem um filho, né? E assim, pensar mesmo em cuidar dos meus pais, que são peças fundamentais na minha vida, né? Eles são exemplo em tudo, né? Eles são meus exemplos. Eu digo que eu falo com muita emoção porque eles são assim presentes de Deus na minha vida, né? Então assim eles me ajudam muito na criação do meu filho. Então assim, para o futuro eu vislumbro buscar melhorar a cada dia, né? Tenho alguns projetos de estudar mais, de fazer mais, né? Quem sabe aí mais uma pós-graduação, mais algumas coisas para especializar, para estar dentro daquilo que eu gosto, com mais bagagem, vamos dizer assim, né? E eu falo que gira, mãe coruja, né? Gira mais em torno de educar e de criar e de ter uma família sólida para que ele veja a importância, né, da educação, a importância de ser uma boa pessoa. Então, eu não tenho muitas coisas, né, não tenho muitos planos futuros. Cuidar da minha família, me fazer presente, né, até onde eu puder e ser exemplo. Mas esse é um plano maravilhoso, né? Não só para ele, mas também para os meus alunos, porque o exemplo arrasta, literalmente. Sim. Então, quando eles veem esse amor, para eles fica mais fácil. Então, eles estão ali vendo que quando você faz aquilo que você faz com amor,
eles entendem que aquilo é um exemplo. Então, eu quero ser exemplo. Essa é a minha meta, ser um exemplo. Sensacional, sensacional. A gente tem todo esse processo, né? A gente está falando muito sobre a escola e sobre o processo aqui da escola, mas evidentemente nós temos uma parceira, né, que é essencial nesse trabalho, sem a qual, né, fica só um pedaço, né? Sim. Vou colocar assim, mas que juntos, e aí de novo, né, essa palavra juntos aí, a gente consegue ter sucesso nesse grande desafio, nesse projeto maravilhoso, que eu acho que é difícil pensar um outro melhor, tá? Né, de educar, de criar, e você citou bem, trazendo para você como mãe. Sim. E na sua família, né, no seu papel na sua família e em relação ao seu filho. O que você diria assim para as famílias, sabe? O que a gente pode deixar para as famílias também, como um registro aqui, né, desse programa que já está maravilhoso, especialíssimo, para dizer para as famílias em relação ao que elas podem, como elas podem contribuir, o que você entende como professora, que é um chamado também para, aí eu vou dizer, para uma geração também aqui, né? Com certeza. Tem coisas que vão se repetindo, sim, mas tem coisas que são específicas, né, de gerações. E você está vendo isso, né? Sim, eu vejo que muito é parte do olhar. As famílias elas precisam ter um olhar para os seus filhos. Tá. Hoje em dia, a gente vê que deixou-se de olhar para o ser, para olhar para o ter, para aquilo que é material. E às vezes se esquece do que é mais importante. Sim, sim. Então a minha fala para as famílias é: olhem para o que é mais importante. Opa. Então, para e olha, hoje, o que é mais importante? Eu falo com meu filho, ele fala: mamãe, do que você tem medo? Eu falo, ele quer que eu fale do rato, da cobra, ele quer que eu fale de alguma coisa. E eu olhei para ele e falei: filho, eu tenho medo de te perder. Olha. Então, tenha um olhar. Então, pare e olhe para os seus filhos. Os seus filhos, eles demandam de nós o exemplo, o amor, o carinho, né? E infelizmente, às vezes a gente faz muita coisa. Eu falo com propriedade. Eu não estou falando de nada que eu não vivencie. Porque hoje eu leciono em 2 colégios, eu tenho um tempo corrido, né? E não é fácil. Não. A demanda hoje é muito alta. É verdade, é verdade. Mas o olhar, ele não pode ser perdido. Este olhar não pode ser perdido. Então, olhe, porque você tem algo muito precioso. Né? Os nossos filhos são o que nós temos de mais precioso que pode existir. Né? Então, assim, olhe para os seus filhos. Esse olhar que se traduz em presença, em atenção, em valorização do tempo de qualidade, universo, tempo de qualidade, do universo do que a criança está vivendo. Justamente. De não achar que aquilo é trivial, é banal só porque é de uma criança, porque é o mundo dela, então é importante. Né? É importante, é dar esta importância, é mostrar para ele: não, peraí, eu vou parar, eu vou te ouvir, isso é importante, eu estou te vendo, não estou apenas olhando para você, eu estou vendo você. Então isso é muito importante, e criança, quando entende que ela está sendo vista, é muito bom. Ele consegue entender, ele consegue te dar respostas muito além do que você pode imaginar. A gente fala isso, e quando você vê, por exemplo, um aluno, está com dificuldade de comportamento nisso, peraí, eu vou ver você. Uau! Essa semana eu tive uma conversa com um aluno, inclusive, que ele tem tentado falar de alguma forma. Sim. E tem expressado alguns comportamentos que não são. Eu falei: olha, eu gostaria que você fosse com outro professor aquilo que você é comigo. Uau! Eu vejo que você está precisando de ajuda, então eu estou aqui para te ajudar. Então e aí ele olhou para mim como se diz: meu Deus, e eles entendem isso. Sim. Né, que é importante. Então as famílias, elas precisam voltar, resgatar esse olhar. Né? Eu falo que com propriedade, porque eu mesmo me policio nisso. Não é fácil, eu chego cansada com a demanda, com alguma coisa, com outra, mas aí eu paro para olhar e ver o que está acontecendo. Né? Em que eu posso ser melhor. Sim. Né? E não transferir. A gente fala de olhar. Peraí, eu estou olhando, eu estou vendo o que você necessita. Eu não vou só passar a demanda. Se você vê, você resolve.
Então, isso que é importante. E isso na sala de aula também se reflete, Com né? certeza. Porque tá tudo muito acelerado. Muito. Então, esse olhar, essa parada, ouvir, Sim. né? Saber ouvir, É. ter esse feeling, Justamente. faz toda a diferença. Com né? toda certeza. Sensacional. É o amor gera amor, com Sim, certeza. Com certeza. Né? Eu falo que gentileza gera gentileza, mas os outros também geram. Também, não é? Os outros valores Verdade. também. Sim. Verdade. Né? Eles vão se refazendo. O amor vai gerar o amor. A gentileza gera gentileza. Então, aquilo que você semeia, você colhe. Então, é isso. As famílias hoje elas precisam entender essa questão. O que você tem semeado? O que você vai colher lá na frente? Ótimo. Né? Então, assim, isso a gente fala não só no âmbito família, a gente fala em todos os âmbitos, mas na família isso é muito importante. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Olha aí. Então, a partir do momento que você semeia, você colhe. Sensacional. Né? E o tempo voou. É. E é curto. Com certeza. Né, para tudo que... Mas, assim, é difícil também a gente ter uma mensagem, né, tão brilhante e tão especial quanto essa para a gente deixar. Eu vou passar a professora Karina, para se quiser fazer alguma consideração final. Eu queria fazer um monte de perguntas. Então, Karina gosta das perguntas. Aproveite aí. Mas o tempo tá Eu acho que nós temos que fazer um outro episódio com a professora Pâmela. Já vai ficar aí uma segunda, né, uma parte 2. Será um prazer, Mas eu fico bem orgulhosa, honrada de saber que eu tô com um time forte. É verdade. É verdade. Professores, assim, a gente conhece, né? Muitas vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente não escuta, né? As pessoas, não sabe. E numa conversa aqui, rápida, você já pega outras informações que são importantes, que no dia a dia, sem esse olhar, como você colocou agora, né? E até para isso também, eu falei do Drum's Talk parte 2, mas vou deixar um desafio para o nosso pessoal aqui também. Nós temos uma série, você pode acompanhar também, que chama Por Trás do Uniforme, e eu sei que eu tenho uma sintonia aí com o nosso pessoal também, a Lívia aqui já está acenando para mim que nós temos que fazer um Por Trás do Uniforme com a professora Pâmela. Vai ser um prazer. Então eu já estou registrando o convite, vai ser um prazer. Que aí vai ser um momento também de, né, contar a sua trajetória de uma forma, a gente faz ali, né, um ambiente especial para isso, intimista, e já está nosso convite para isso também. Vai ser um prazer, pode contar comigo, estarei com certeza à disposição. Que legal. E eu quero te agradecer muito por todo esse carinho com o Drum's. Eu adorei a história de como você veio. Eu não vou me esquecer, né? Foi uma sintonia, algo, a gente na nossa fé também, né? Algo que Deus com certeza soprou e proporcionou, com certeza. E então eu fico muito feliz e agradecido, né? Por todo o seu carinho pela escola. Eu registro isso também. Em nome da direção da escola, em nome da professora Amabile também, né, nossa fundadora, e eu quero dizer que também que o colégio, a gente deseja que o colégio sempre seja para você esse lugar de realização, de felicidade e de colheita, da melhor colheita. Com certeza, tomara, sempre. E eu passo para você uma mensagem final. Obrigada. E eu agradecendo de coração. Muito obrigada pelo convite, eu estou sempre à disposição. Eu vejo que assim, eu faço com muito prazer. Então, quando a gente para e olha e vê o fruto, você fala assim, não, deu certo. E aí você respira e fala assim, mais uma vez, deu certo. Então, assim, a confiança de vocês também, essa estrutura que a gente tem, essa confiança, esse ser equipe, é o que dá mais tranquilidade para a gente trabalhar, que a gente faz bem feito. Por quê? Porque a gente sabe que por trás está ali uma direção, uma coordenação que nos auxilia. Então, eu também sou muito grata e agradeço a vocês pela confiança e pela parceria. E contem sempre comigo. Excelente, excelente. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, professora Karina. Obrigada, professor. Maravilhosa mensagem. Mais um episódio maravilhoso, sensacional, fabuloso para você do Drum's Talk. Você pode deixar sua curtida, mas pode também compartilhar essa mensagem do bem, essa mensagem de educação, de amor, de gentileza, das melhores colheitas. Olha aí, tá aí na sua mão para você compartilhar. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Nós temos ainda aí, com certeza, ao longo deste ano, outros episódios com outros convidados que são aqui também do nosso coração, como é a professora Pâmela, como você viu aqui. Estamos juntos, vamos juntos. Valeu!